Escola da Vida! Tudo bem com vocês, crianças? Hoje faz exatamente um mês que nós tivemos que interromper as nossas aulas presenciais. Mas graças a Deus nós podemos ter esse recurso, da tecnologia, onde nós podemos nos encontrar, onde você pode nos ver e nós também podemos ouvir de você, porque você, ao ouvir as nossas aulas, você pode participar curtindo, colocando um joinha, ou fazendo um comentário, ou até mesmo mandando de volta as atividades com fotos, com vídeos, e dessa forma a gente pode se comunicar. E hoje, mais uma vez, crianças, eu estou aqui para continuar apresentando a vocês quem é Deus. Lembra-se, crianças, que a devocional da pastora Thelma é onde eu vou estar apresentando a vocês características de Deus? Sim, você se lembra disso? Sabe, Jesus Cristo é o Filho de Deus, viveu entre nós, mas a palavra de Deus nos mostra muitas características de Jesus e de Deus que nós podemos receber na nossa vida para sermos abençoados, crianças. Quando a gente aprende mais quem é Deus, nós podemos ser mais felizes e podemos estar mais seguros. Então hoje eu vou apresentar para vocês uma nova característica de Deus, quem Deus é. Mas antes da gente começar, eu quero orar com vocês. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos abrir bem os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de falar ao coração das crianças da Escola da Vida. Senhor, eu oro para que o Senhor use esta aula de hoje para abençoar cada criança e a sua família. Senhor, porque Tu és um grande Deus, um Deus poderoso, que o Senhor, ó Deus, não se limita ao tempo nem ao espaço. O Senhor está aqui comigo, mas o Senhor também está na casa de cada criança que está agora assistindo esse vídeo. Por isso eu te peço, esteja abençoando a vida de cada um e da sua família. E eu oro também, Senhor, para que todos possam ter o coração e os ouvidos abertos para ouvir bem a Tua voz. Repete comigo assim, crianças. Fala, eu abro agora o meu coração para a palavra de Deus e eu sei que a palavra de Deus vai me alimentar nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, como a gente já falou, eu vou estar compartilhando com vocês algumas imagens de Deus, quem Deus é. E você deve se lembrar bem, vou fazer uma pequena revisão, que a primeira coisa que nós falamos é que o nosso Deus é um Deus feliz. Ele é um Deus feliz, criança. O nosso Deus não é amargurado, não é emburrado, não é bravo. O nosso Deus é um Deus feliz. E Ele é feliz porque nós somos os seus filhos. Deus ama ter filhos. Cada filho é uma alegria para Deus. Você faz parte da alegria de Deus. Deus é um Deus feliz porque você é o seu filho, porque Ele é o seu pai. E Ele é um pai feliz, com um sorrisão, porque Ele ama você. Você é um filho amado de um pai muito feliz. Mas nós vimos também que o nosso Deus, Ele é o bom pastor. E olha aqui que lindo, crianças, que eu trouxe para vocês hoje. Olha que linda essa imagem. O bom pastor cuidando das suas ovelhinhas. Olha a carinha boa dele, gente. E olha as ovelhinhas, que felizes, que alegres. É assim que nós somos. Nós somos as ovelhas do bom pastor. E o bom pastor cuida de nós. Ele nos guia aos pastos verdejantes. Ele nos leva às águas tranquilas de descanso. Ele cuida de nós no vale da sombra da morte. Ele não desiste de nenhuma ovelhinha. Ele sempre vai em busca daquela que se perdeu. Então, nós podemos ficar bem tranquilos, crianças, porque nós temos um pai que é feliz e nós temos um bom pastor. Ele é um bom pastor que cuida de nós com amor. Amém? E eu quero falar mais. Lembra que nós falamos também
que ele é uma torre forte, uma torre alta? O Senhor, o nome do Senhor é uma torre forte, onde aqueles que estão em guerra podem se abrigar. Não precisa ter medo, por quê? Porque ele é uma torre forte, onde você pode se esconder. Lembra que a pastora falou, através do devocional por escrito, que o papai e a mamãe devem ter lido para você, que aqueles que precisam de encontrar segurança podem ir para a torre alta e se esconder nela. O nome do Senhor, o nosso Deus, é uma torre forte, uma torre alta. E falamos também, você deve se lembrar, que ele é o guarda de Israel. Lembra, crianças, dessa figura aqui? Ele é o nosso guarda-costas perfeito, crianças. Ele é aquele que não dorme, não cochila. Está o tempo todo do nosso lado como a nossa sombra, que não desgruda de nós. Deus também não desgruda da gente para cuidar da gente em cada momento. Quando a gente sair, quando a gente entrar, Ele está cuidando de nós. Ah, isso não é maravilhoso, crianças? Você não fica muito feliz por isso? Então, e hoje eu vou te apresentar uma nova imagem de Deus. A imagem que está na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que fala que o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Olha que linda a figura desse leão, crianças. Vocês não acham lindo? Então, essa aqui é uma outra imagem de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe, quando fala leão da tribo de Judá, está falando de algumas coisas para nós. Esse leão da tribo de Judá, ele está dizendo que ele é um rei. Ele é um rei. Naquela época, quando Jacó tinha os seus 12 filhos, ele foi abençoar cada um dos seus filhos. E ele abençoou a tribo de Judá, dizendo, olha, você é um leãozinho. E aí, o trono vai estar sempre com você. Você vai reinar. Então, tem a ver com reinado. Ele é um leão que reina. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas sabe, crianças, quando lá em Apocalipse fala, eu vou ler para vocês agora o texto lá de Apocalipse, fala o seguinte, que João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele estava lá no céu e vendo as coisas acontecerem no futuro. Interessante, né? Ele estava ali na ilha de Patmos e ele teve uma visão das coisas que ainda iam acontecer no futuro. Sabe, crianças? Parecendo até com as coisas que estão acontecendo agora. E quando ele estava ali, ele estava no céu e de repente foi trazido um livro muito grande, mas era um livro cheio de selos. Selos aqui, no caso, significa coisas que estão fechadas, que estão amarradas e o livro não podia ser aberto. E aí ele ficou olhando para os anjos, olhando para os arcanjos, olhando para os anciãos e esperando que alguém abrisse o livro. Mas ninguém podia abrir o livro. Alguém disse a ele, ninguém pode abrir o livro, porque esse livro está selado com 7 selos. Mas aí ele começou a chorar, falou, oh meu Deus, não há ninguém que possa abrir este livro. É como se aquilo lá fosse uma coisa selada, fechada, difícil. Ele, oh Deus, ninguém pode abrir. E aí chegou um ancião e disse para ele, não chores. Olha o que está escrito lá na Bíblia em Apocalipse 5:5. Não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha, crianças, quando Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá, ele foi chamado de leão da tribo de Judá para dizer que ele era poderoso para abrir os selos e o livro. Vocês viram na semana passada, na Páscoa, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, ele veio como um cordeiro. O Cordeiro de Deus, que veio morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele morreu no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu como um cordeiro, ele morreu como um substituto. Nós merecíamos a morte, mas ele morreu como um cordeiro na cruz em nosso lugar. Mas a Bíblia fala que ele é o cordeiro, mas que ele também é o leão. É assim como a gente. A gente tem várias características, não é? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, mas eu também sou séria. Eu sou uma pessoa
que às vezes eu tenho muito amor, mas eu também sou firme. Sabe? Deus é assim. Ele é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. E sabe, crianças, eu quero falar para vocês o seguinte: esse leão da tribo de Judá, ele veio para abrir o livro que estava fechado. Sabe o que significa esse livro que estava fechado? Significa que ele é poderoso para mudar a história. Sabe, na nossa vida, aqueles momentos difíceis, que parece que a gente não sai daquele capítulo? Aquela coisa difícil, às vezes, em casa, uma situação difícil com os pais, uma situação difícil na escola. Hoje nós estamos vivendo uma situação difícil no mundo. Parece que ninguém sai desse lugar, não é? De isolamento, de quarentena. Parece que é uma coisa que não vai pra frente, que não rompe. Mas eu quero te dizer, o leão da tribo de Judá, ele veio para abrir o livro, para romper com os selos. E eu quero te falar, o leão da tribo de Judá, que é Jesus, ele é aquele que tem o poder para mudar a nossa história, para abrir o livro, para virar a página. Às vezes nós estamos numa página assim de dificuldade e parece que aquilo não vai para frente. Mas o Senhor tem poder para abrir o livro, virar a página. Ele é o único que pode. Porque às vezes a gente olha para um lado e para o outro e fala, parece que não tem jeito, parece que não muda. Parece que a situação não muda aqui em casa. Parece que a situação na escola eu não consigo aprender. Ou eu tenho dificuldade. Mas eu quero te dizer, o leão da tribo de Judá está aqui. Não precisa chorar. Criança, não precisa chorar. O leão da tribo de Judá, ele é poderoso para abrir o livro, romper com os selos e mudar a nossa história. Jesus, ele veio ao mundo, como eu disse para você, primeiramente como um cordeiro. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar como um rei, como o leão da tribo de Judá. E ele vai voltar para mudar a história para sempre. E eu quero te dizer, esse dia está chegando. Jesus vai voltar e ele vai voltar para mudar a história para sempre. Nós vamos viver para sempre com ele no céu. E será um dia maravilhoso quando nós estivermos com ele. Crianças, eu quero orar por você agora. Sabe? Eu imagino que alguns de vocês possam estar, como João, preocupado, chorando. João chorou muito, porque ele falava, meu Deus, não vai ter jeito. Será que a história vai ficar assim? Será que não vai mudar? Mas alguém disse a ele, o ancião disse a ele, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, ele está aqui e ele vai abrir o livro. E eu quero orar por você, criança. Quero orar por nós. Sabe, nós estamos vivendo esse momento difícil, não é? Onde tudo está fechado, onde nós não podemos passear, não podemos ir ao shopping, não podemos ir à escola. Está tudo fechado. E muitas vezes a gente chora porque a gente quer fazer alguma coisa diferente e não pode. Mas eu quero te dizer, Jesus, o leão da tribo de Judá, ele vai mover na história. Ele vai abrir o livro. Ele vai mudar a página. E nós vamos sair disso. E não vai demorar. Eu creio que em breve ele vai abrir todas as portas para nós. Amém? Então eu quero orar por você. Quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu quero te abençoar. Se você estava triste, se você está chateado, já está até entediado às vezes de ficar em casa, eu quero orar por você. Eu quero te dar uma boa palavra, uma boa notícia. Jesus está com você. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai abrir uma porta, ele vai fazer algo para que a sua vida mude, para que essa situação mude. Amém, crianças? Então feche agora os seus olhos e eu vou orar por você. Pai, eu coloco agora, Senhor, a vida de cada criança da escola da vida. O Senhor conhece o coração de cada uma e a situação de cada uma. Cada criança vive uma situação diferente, Senhor. Ó Deus, algumas estão em casa, realmente sem ter, ó Deus, nenhuma atividade a fazer. Outras podem estar passando necessidades. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um. E como cada um se sente agora nessa situação onde as portas estão fechadas. Onde, ó Deus, as escolas estão fechadas. Onde, ó Deus, os shoppings, os clubes. Senhor, tudo está fechado. Senhor, mas o Senhor é aquele que
é o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que pode abrir, ó Deus, todas as portas. O Senhor pode abrir o livro, como aquele dia o Senhor abriu o livro e rompeu com os selos. Senhor, eu oro agora e eu te peço, intervém nessa situação. Senhor, abre agora o livro, muda essa página. Senhor, para que nós possamos ir a um novo caminho. Ó Deus, ter uma nova história. Nós oramos nesta hora, Pai, para aquelas crianças que estão, ó Deus, se sentindo sozinhas, estão se sentindo presas, que o Senhor abra uma porta, uma oportunidade, uma mudança, Senhor, ó Deus, de situação. E nós oramos, Pai, para que o Senhor venha na história do Brasil e do mundo. Grande leão da tribo de Judá, venha, Senhor, abra agora os selos, abra o livro, Senhor, que se cumpra a tua vontade e que o Senhor venha, Pai, para reinar para sempre. O leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus, eu quero abençoar agora a vida de cada criança e de sua família, que eles possam ver, ó Deus, uma porta aberta, Senhor, uma luz, ó Deus, ilumina agora a vida de cada criança e de cada família, que o Senhor venha e se posicione ao lado deles, como o leão da tribo de Judá, e mude a história, vire a página, Senhor, para que tudo concorra para o bem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que o Senhor te abençoe. Tchau.